A paz do Papai Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. Gratidão, Papai, por mais um dia. Antes de começar, queria que os irmãos abrissem lá em Éfeso, capítulo 4. Efésios 4, quatro 29. A palavra fala: quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós vemos a condição de Filadélfia. A condição de Filadélfia é uma condição superior, a paz de Yahshua, superiores às demais eras. Nós vemos que é uma condição assim de ser coluna e sustentáculo da verdade, tanto aqui na terra quanto no templo, tanto na igreja, como modelo de igreja para toda a terra, a igreja pura, irrepreensível. Entende? É exemplo. Por isso que há cobrança diariamente, para nós. E essa cobrança é necessária. É necessário que haja essa cobrança. É necessário que nós venhamos ter mais atenção. Todos nós. Porque você vê a condição de Filadélfia, ser coluna no templo. Fala, aos vencedores. Será coluna no templo. Olha para você ver. Por isso que requer uma cobrança diferenciada. Se eu não me engano, em Hebreus fala: Mashiach e Yahshua é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Nós vemos que o Paulo ele já deixa claro lá, ele fala assim, se nem os originais foi poupado do castigo, imagina os enxertados. Por quê? Requer esse termo, essa atenção. Efésios 4, 29. Vamos pegar aqui no 25. Efésios 4, 25 fala assim: por isso abandonai a mentira, e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui fala: põe o sol sobre a vossa ira. Aí tem uma passagem assim, que fala assim, se você tem algo contra o teu próximo, procura resolver enquanto é tempo. Não espere chegar. Quem? Vão estar achando essa palavra, irmão? Em Lucas. Se você tem algo contra o teu próximo, se algum irmão achar, deixa eu ver aqui, Lucas 12, 38. 58. Isso. Vamos pegar aqui, Lucas 12, 54.
Não espere, irmão, chegar aquele dia. Não, mas é que Lucas 12 mesmo, 54, fala assim, ó, dizia ainda às multidões: quando verdes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, fará calor, e isso sucede. Aí fala aqui, sabei discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernir o tempo presente? Porque é a condição de Sardes. Sardes vê, conhece Emanuel, sabe, mas não para analisar o que eles estão ouvindo. Despreza a palavra, tem um coração cauterizado. Aí fala aqui, ó. E fala assim no 57: por que não julgais por vós mesmo que é justo? Com efeito, enquanto dirige com teu adversário em busca do magistrado, esforçar-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz. O juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. E eu te digo, não sairá de lá antes de pagar o último centavo. E quando você volta lá em Efésios 4, e quando fala que ao juiz, nós já sabemos quem vai julgar. Quem é que vai julgar, irmã Leia? Isso, Yalcha Micaial. Aí quando você vai lá em Efésios 4:26. Fala assim, ó, irai-vos, mas não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolver enquanto é tempo, até que antes que chegue o quê? O juiz. Aí fala aqui, ó, e nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Viu que a condição de atenção no que falar é o que o papai está requerendo de nós, irmão, porque realmente nós vemos aí que nós vamos deixar um legado, vamos deixar aí um exemplo. Quando você pega aqui e fala aqui, ó, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, que for boa para edificação. Analisar a palavra que sai da nossa boca. Não é falar pelos cotovelos, pelo vento, não. Entende? Coisas que não venham edificar, mas venham entristecer. Nós temos que ter essa atenção. Aí fala aqui, ó. E não entristeçai o espírito de algo, pelo qual foste selado. Viu? O espírito pelo qual foste selado. Nós vemos lá o anjo que sobe com o selo de ao vivo, apontando para aquele que é o espírito de algo. Aí fala assim, ó, o espírito de algo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Aí no 31 continua: toda amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, viu que tem que ter o cuidado com as palavras que você direciona pro teu irmão. É igual quando você pega, igual eu ouvi uma vez aqui o irmão falando, não, parece que você não é Filadélfia não. Entende? Isso é uma palavra pesada, irmão. Desnecessária. Você não é Filadélfia e procurando atacar o irmão, devorar um ao outro. Eles não estão aqui.
já foi conversado com eles, entende, irmão? Mas isso não pode haver no nosso meio. E o corpo de obreiro é para isso, é para ficar atento, irmão, saber cuidar da igreja, auxiliar a igreja, ser um exemplo. Não podemos ficar com mentira. Eu estava abrindo outra reunião aqui do aplicativo. Beleza. Não podemos ficar com mentira, falsidade, amargura. Por isso que fala aqui, ó. A paz do papai Yahshua Mashiach seja com os irmãos da live. Eu estou lendo aqui em Efésios 4, 29. Vamos voltar aqui. Aí fala assim, ó, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que ouvirem, e não entristeçai o espírito de alto, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Seja bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Yahó vos perdoou no Mashiach. Então aqui está falando que nós temos que ser o quê? Compassivos uns com os outros, procurar resolver enquanto é tempo, irmão, até que chegue aquele grande dia. Porque nós vemos lá e Elhana falando, ó, eu faço imersão com água, mas vai vir aquele que vai fazer com espírito e com fogo. E é a condição de lavar, irmão. Por isso que aqui Shaul Paulo está falando, abandona. E quando você pega lá em Eclesiastes, fala nem pensamento. Você pode, até o pensamento, irmão, é igual o papai trouxe domingo falando sobre, muitas das vezes vem o pensamento, mas não pertence a nós. Você tem que expulsar esses pensamentos, e é necessário trazer isso, porque para onde que nós estamos indo, irmão? Você pega lá a Marcha estava falando da terra prometida, e aqueles Yaldins daquela época não abraçaram as palavras que Marcha estava falando. Por isso que eles começaram a se consumir, se perder. Por quê? Não estava abraçando o que Marcha estava falando. Por quê? Porque lá em cima, irmão, lá em cima, não vai ter mais falha. Mas é aqui, se falhar, vai cair na condição que aqueles que foram desobedientes caíram. Abismo ou terra. Entende? Porque Yahweh é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Por isso que nós estamos pedindo os pais para orientar os filhos, irmãos. Se for necessário, corrigir. Porque isso vocês vão ajudar o quê? Eles. Eu queria que os irmãos abrissem aí a palavra, lá em Deuteronômios. Porque começa de criança. E Yahweh é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Se você está depositando a confiança no braço, está entendendo a gravidade, por quê? Porque é algo assim muito sério, entende? Requer nós mais atenção, irmão. Mais atenção, mais temor. Se os irmãos reparar, os anciões estão tendo mais temor, entende? Está tendo mais cautela, porque nós estamos indo para a reta final. Assim também é para nós e para vocês ficarem atentos, principalmente com os pequeninos, as criancinhas também.
Você vê que Yahshua Micael andava lado a lado com Ial. E Marcha já orienta sobre isso. Queria que os irmãos abrissem aí. Vou pegar, antes de nós ir lá, vamos abrir Provérbios. Provérbios 13, 24. Nós sabemos que tem um sentido espiritual, mas tem que vir no literal também, porque é corpo, alma e espírito. E muitas das vezes nós temos que entrar nesses detalhes. Não é fazer vistas grossas, irmão. Você vê que ele fez vistas grossas para os filhos e ele acabou o quê? Recebendo dano. Entende? E ele é uma representação de Satanás, que fez vistas grossas para os filhos. Entende? E nós podemos ser, irmão, da mesma maneira. Nós não podemos. Provérbios 13, 24. Fala assim, ó. Provérbios 13, 24. Fala: quem poupa a vara odeia seu filho. Aquele que o ama aplica a disciplina. Viu? Aquele que o ama aplica a disciplina. Por quê? Para onde que nós estamos indo, irmão? É um local sagrado. É adentrar dentro do santo lugar e do santo do santo. Por isso que fala que o rei se apaixone pela tua beleza. E nós temos que saber, irmão, andar, caminhar agora. Nós estamos tendo a oportunidade agora, e nós temos que abraçar a fé. Aquele que está abraçando a fé, vamos falar, está à frente. Mas aquele que está falando assim, não, deixa eu ver como que vai se sair. Se ela é igual a irmã Edna falou, ó, vai haver, a irmã Jenny falou assim, ó, muitas vezes eu vou ir na casa auxiliar os irmãos que estão precisando. Aí a irmã Edna falou, deixa eu ver se a irmã Iraci vai lidar bem. Vai lidar bem. Se dá bem, eu vou participar também dos luminares. Luminar sim, foi na casa dos irmãos estudar. Entende? Nós não podemos ser dessa maneira. Espera aí, deixa eu ver como que vai. Já abraçar a fé em qualquer tempo. Não, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu estou dando só um exemplo, entende? Entende? Porque igual foi até a irmã. Vamos ver como que foi, irmã? Não, eu sei. Então, tem que o que acontece? Aqui, ó, deixa eu falar, espera aqui. O que acontece? Por que eu falo isso? Esse é o tempo, irmão. Esse é o tempo que realmente nós temos que procurar correr atrás, abraçar a fé, para crescer mesmo. Por isso que quando você pega aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro Timóteo.
Esse é o tempo, irmão. Se nós temos que aproveitar, entende? Nós temos que aproveitar para poder crescer, ainda mais ter o contato com os irmãos. Tem que ter o contato com os irmãos. Nós não podemos ficar isolados, entende, irmão? Nós não podemos. Eu falo com a irmã que já tem tempo que eu estou conversando com a irmã para vir aqui, muitas das vezes que os irmãos dão um jeitinho de vir aqui para poder estudar com os irmãos, entende? Para poder ter o contato com os irmãos. Eu sei, irmão, eu sei, mas eu estou falando, irmão, por que eu estou falando isso com a irmã? Porque eu lembro que eu falei com a irmã assim, ô irmã, você mudou, ó, você foi lá para onde você está morando. Aí eu falei, por que você não procurou aqui pertinho? Entende? A minha intenção era de morar aqui, entendeu? Mas o papai e o senhor não davam para eu ir para lá. Para mim ir para lá, eu orei antes de 50 anos. É isso aqui, não é uma preocupação, nós também estamos. Nós também. Não foi assim, não foi para minha cabeça. E o pai preparou lá para o pai, não, já foi testemunho, foi lá. Lá onde o papai preparou, foi um lugar onde a mulher não sentiu documento, tudo sabe, como se fosse milagre. Eu estou falando isso, irmã, porque esse é o tempo de... Aqui, o que eu estou falando com você, irmã, o que eu estou falando com você, não é de mim também, entende? Não é de mim, entende? Esse é o momento de aproveitar, por isso que eu estou falando com a irmã. Aproveitar, para quando o papai perguntar, a irmã saber cada vez mais responder da maneira correta, entende? Por isso que eu estou falando com a irmã, dando um exemplo, porque foi isso que foi passado para mim. Falou, deixa eu ver como que a irmã... Então, que bom que não foi. Mas se for preciso da irmã vir, se chamar, vamos falar assim, convidar a irmã para vir, vem. Então tá bom, gratidão. Então vou abrir 1 Timóteo. Se quiser invocar de uma vez, Tá bom. tá faltando dos irmãos, mas se esperar isso aí. Vamos só ler aqui rapidinho. 1 Timóteo 4. 3,14. Vamos pegar aqui 3,14. Fala assim: escrevo-te essas coisas esperando encontrar em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa do meu Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna e sustentado da verdade. Aí fala aqui, ó, no 4, vamos passar aqui para o 4, fala assim: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e doutrina demoníacas, por causa da hipocrisia, das mentiras que tem a própria consciência, como que marcada por ferro quente. Aí quando você pula aqui, ó, quando você, deixa eu ver se era aqui mesmo, aqui ó, no 4:13, fala assim: esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução, não descuide do dom da graça que há em ti, que te foi conferida mediante a profecia, junto com a imposição de mãos do colégio de anciões. Viu? Porque aqui já está falando
aplica-te a leitura e a exortação. É o que o irmão sempre traz. Nós temos que estar sempre reunidos. E a palavra fala lá em Provérbios 18, fala assim: aquele que se isola, e nós não podemos de maneira nenhuma, ainda mais nesses últimos dias, ficar isolado. Entende? Pode ser que você gostou de lá da casa, não tem problema, mas eu estou orientando a irmã porque estou vendo está tendo uma certa preocupação, entende, com a irmã, não só com a irmã, mas com os demais irmãos. É necessário, por isso que eu estou falando com a irmã, dando só um exemplo, que quando chamar, você ir participar, fazer a visita. Eu sei que você faz, mas não só na reunião. Por isso que fala a língua dos anjos. Os irmãos, você vê aí, sempre quando vai lá na casa do irmão Bento, da irmã Marlene, ou então até mesmo aqui, os irmãos estão no que? Sempre estudando a palavra, fulminando junto. Nós temos na segunda-feira na Confraria da Filha, nós temos que convidar ele, o irmão Joel, o irmão. Assim seja. Assim seja. Então vamos estar invocando. Tá bom, então vamos estar invocando. Vamos lá. Ela. Vamos esperar ela chegar e nós vamos invocar. Boa, meu irmão, paz de Alves. A paz de Alves. Irmão Charlo, abaixa também um pouquinho. O que aconteceu aqui que eu não entendi muito bem. Foi colocada a questão de estar participando da reunião. Explica o contexto que a irmã está falando aí, eu não entendi nada. O que acontece, papai? É porque eu tinha. A irmã Jenny chegou, porque a irmã Iraci pediu uma ajuda. Ela pediu uma ajuda para a irmã poder auxiliar ela, poder compartilhar com ela. Aí ela convidou a irmã Edith. Aí eu falei com a irmã assim: pode chamar a irmã e pode orientar ela para ela participar também. Aí eu estou falando com ela aqui que quando ela for chamada, o irmão querer ajudar, ela aceitar a ajuda. Entendi. E ela está falando que... Ela falou assim que recebeu e está participando na casa da irmã Iraci. Entendi. É a irmã Ed? É a irmã Ed. Você fala com ela a importância mesmo de estar reunidos nesse ponto, que ela tem falado claramente a respeito daqueles que se isolam, né? Que a gente está precisando que os irmãos um ajude o outro, né? Para que todos alcancem uma condição. Porque quando a gente está conversando, combinando um com o outro, aparecem muitas vezes as dúvidas, e é nessa hora que a gente vai ser esclarecido. Exato. Então é nessa hora que a gente é esclarecido. Quando a gente está conversando com outro irmão e apresentando aquele estudo que muitas vezes aparece a dúvida. Então, se a gente não conversa com o outro, dá a impressão que a gente está sabendo, mas quando a gente começa a combinar com outro irmão, que a gente vê realmente se está sabendo ou não, né? Verdade, papai. Quando vocês levantarem agora para invocar, levanta um pouquinho a tela do celular, só para pegar o rosto de vocês, tá? Tá bom, papai. Assim seja. Eu vou colocar aqui a caixinha. Bluetooth mode.
estar invocando então, irmãos? Em nome de Alcha. Aqui, irmãos, você volta um pouquinho mais para baixo só para sair aqui, viu? Ó Alcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Ó Yalcha! Ó Yal! Porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai, por essa reunião de hoje. Venha falar conosco, venha enxertar as Tuas palavras em nosso coração, Papai. Venha nos conduzir, que não venha ser nós, mas Tu venha falar através da nossa boca, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Pedimos neste momento, venha nos fortalecer, venha nos capacitar, Papai. Venha fazer com que aqueles que ainda estão com a mente ainda enfraquecida, venha fazer com que eles venham compreender o tamanho que é essa obra, Papai. Venha fazer com que venha cada um aqui dar bons frutos, Papai. Clamamos a Ti neste momento, e que não venha ser nós mesmos, Papai, mas sempre Tu venha nos conduzir, venha nos capacitar, abençoar a vida de cada irmão que hoje está aqui presente, de cada ancião está aqui presente, Papai. Gratidão pela vida do nosso amado mensageiro, pois sabemos que essa obra, Papai, é maravilhosa, é grande e requer de nós uma capacidade para poder administrar conforme a Tua vontade. Então, nos capacita, nos orienta, nos fortalece, em nome de Alcha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Grato a Alcha, grato a Alcha, grato a Alcha, grato a Alcha. Grato a Alcha, grato a Alcha. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. E assim seja. Vamos abrir aí, irmão, 1 Timóteo, em nome do Papai Alcha. Estamos começando mais uma reunião. Dia 1º de maio de 2023. Vamos estar abrindo aí novamente 1 Timóteo 4:13. Fala assim, ó. 4:13. No 3:14 nós vemos que fala: escreve essas coisas esperando encontrar dentro de breve. Toda vez que eu tardar, saberá como proceder na casa do meu Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna do espetáculo da verdade. Quando você pega o 1 Timóteo 4:13, fala assim, ó: esperando a minha chegada, aplica-te à leitura. Viu? A leitura, irmão, é o fundamental. É o fundamental. É o que nós estamos falando aqui. É necessário ter esse contato para nós saber administrar entendimento. Entende? Porque quando você está conversando, você está dentro do assunto. Você não vai ficar com medo. É igual hoje nós estamos entendendo. Nós vamos enfrentar o inimigo lá em cima. Entende? Nós não podemos ficar pressionados. Tem que ser natural de nós mesmos. Isso tem que ser algo natural, irmão. Já chegar lá e ter a palavra certa, naturalmente. Falar naturalmente, por Ial. E com isso requer conversar com os irmãos, estudar com os irmãos, ter o contato. E dá para ver, irmão, notoriamente os irmãos que muitas das vezes passam os dias juntos, respondem de uma maneira mais sábia. É igual você pegar aí os irmãos que moram juntos.
ou às vezes visita a casa do outro irmão, porque é necessário isso, irmão, para virar algo que brota de dentro de nós, que vira a língua dos anjos, que nós venhamos falar todo momento a língua dos anjos, todo momento, entende? Aí fala aqui, ó, esperando a minha chegada, aplica-te a leitura. Não precisa ter medo se o irmão quiser sentar com você, conversar das coisas de alma, ruminar. Isso é bom. Espada, ferro com ferro, o que acontece, irmã? Se afia. Aí fala assim, a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e a instrução. E a instrução eu queria que os irmãos abrissem lá em Provérbios. Provérbios 13, 24. Três, 24 fala assim, ó, quem poupa a vara, odeia seu filho. Aquele que o ama, aplica a disciplina. Aí nós abrimos lá em Provérbios, aplica disciplina. Provérbios 8. Vamos pegar aqui. 8:10. Fala assim, ó. Acolhei minha disciplina e não o dinheiro. O conhecimento é mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável, porque aquela condição da pedra experimentada. E hoje, quando nós reunimos e falamos das coisas de alma, é aquela condição, ferro com ferro se afiando e dando valor o quê? Ao conhecimento. Entende? Não precisa ter medo quando o irmão chamar, convidar o outro irmão para ir na casa. Entende? Não precisa. Por isso que nós pega aqui e fala assim, ó. Provérbios 8:1 fala assim, ó. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz, nos montículos ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas, junto às portas da cidade, gritando os caminhos de chegada. Dirijo-me aos filhos de Adão, ingênuos, aprender a sagacidade. Idiota, aprendei o bom senso, escutai, porque direi coisas importantes, abrirei meus lábios com palavras retas. O céu da minha boca murmura a verdade, e os meus lábios aborrecem o mal. Aborrecem o mal. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é destinada ou tortuosa, são leais para quem sabe discernir e reta para quem encontrou o conhecimento. E o conhecimento, irmão, é aquilo, é correr em conhecer a algo. Por isso que vemos aí a condição, quando você pega aqui, ó, para quem encontrou o conhecimento, e você vê lá que quando fala assim, ó, corramos em conhecer a IAL, e muitas das vezes requer uma dedicação nossa, esforço. Vamos abrir lá, Oséias 6. Nosso tempo está muito curto. 1591.
que tirar a dúvida com os irmãos. Muitas das vezes, irmão, quando é igual eu falo com os irmãos, teve uma dúvida, vai lá e pergunta. Entende? Vai lá e pergunta se tiver alguma dúvida. Aí fala aqui, ó, 6:3. Fala assim: conheçamos e corramos atrás do conhecer a Yahweh. Viu? Certo como a aurora é sua vinda. Porque quando você pega aquele que vem, ele carrega o nome de Yahweh, a plenitude. Quando vem sobre ele, ele já vai carregar o nome de Yahweh. Entende? É igual hoje quando nós vemos a condição da raiz, aquele que brota da raiz, e o ramo do tronco de Jessé. Porque você falar assim, nossa, eu não entendi. Você chegar e perguntar, não aceitar a dúvida. Não é tempo mais disso, irmão. Hoje mesmo eu falo com os irmãos, eu entrei em contato com o papai, para até mesmo esclarecer para os irmãos sobre isso. Porque quando você pega lá sobre a arca, alguns irmãos chegaram em mim com a humildade. É igual a condição que eu estava querendo apresentar, a condição da irmã Iraci. Foi com toda a humildade perto da irmã. Ô irmã, eu quero aprender, você pode me auxiliar? Estou querendo passar para os irmãos que isso é bonito, irmão. É o que? Querer conhecer, correr em conhecer a Yahweh. Isso é bonito, você dá esse passo. É igual quando você pega lá em Alcha. E Alcha 11. Aí fala aqui, Alcha 11:1. Quando nós falamos dessa maneira, nós não estamos aqui afrontando ninguém, nós estamos orientando, aconselhando, olha, corre em conhecer, corre em ficar mais perto, porque esse é o tempo de ficar mais perto. Perguntar mesmo, quando chamar, ele pode abraçar o irmãozinho, porque é o tempo de se unir. Por isso que fala, voltamos para Yahweh. E Alcha 11:1 fala assim, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. E quando fala que um ramo sairá do tronco de Jessé, está falando de quê, irmã Cátia? Um ramo sairá do tronco de Jessé. Está falando de Micael. Isso, de Micael. E quando fala um rebento brotará de suas raízes? O rebento é quando você come de algo visível. Hoje nós estávamos conversando, eu entrei nesse detalhe com o papai, porque eu vi que alguns irmãos perguntaram sobre a condição da raiz. E quando você pega Yahshua, ele veio e você vê que a alma estava dentro. E aquele corpo é o corpo que é a imagem de Yahweh invisível. É a imagem de Yahweh invisível, que se tornou a arca, que está lá em cima. Entende? Não é, vou falar assim, não é Yahweh invisível que veio foi Yahweh visível. E aquele corpo é a imagem de Yahweh invisível. Porque quando você pega a raiz, ela está o que? Escondida. Ela está debaixo da terra. Então quando você pega aqui esse ponto aqui, ó, fala assim, um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, porque aquele corpo que foi madeirado se tornou a imagem de Yahweh invisível. Mas não foi Yahweh invisível que veio Yahweh visível dentro daquele corpo. E quando você pega no 2, fala assim, ó, sobre ele repousará o espírito de Yahweh, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o
o espírito do conhecimento e do temor a Ial. No temor de Ial estará a sua inspiração, porque é a condição da plenitude. Quando você vê o manto, é o corpo de Ial visível. Quando você vê a túnica, está remetendo à plenitude. Porque quando você vê, ele veio sem a plenitude. Por isso que quando você pega lá Apocalipse 3, 7, fala que vem logo o que? A plenitude sobre ele. Vamos estar abrindo lá? Apocalipse 3. Três 10. Fala assim, ó. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Aí fala, vem logo. Aqui é a condição que da túnica, que nós aprendemos, que é a plenitude do Espírito. Quando fala o manto, é o corpo de Ial visível. E o corpo de Ial visível é o corpo que veio da raiz. Vamos falar o clone. Entende? É o clone. Por isso que quando você pega aqui, ó, fala assim, ó, bem logo, aqui está remetendo que a túnica, a plenitude. Eu estou entrando nesse ponto porque alguns irmãos perguntaram. E eu busquei saber de papai sobre o corpo. Porque o corpo ele se tornou a arca, que por fora era revestida de ouro. E por dentro era o que? Era de madeira. Uma representação do corpo que é o clone. Entende? E quando você pega aqui, ó, 3:10 fala, visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Vem logo, aqui já está remetendo a plenitude do Espírito sobre ele. Por isso que é a condição, repousará sobre ele o que? O Espírito de Ial. Por isso que quando você pega Ialcha 11, isso, que são das artes. Exatamente. Juntando elas é a plenitude do Espírito, do conhecimento. Vão falar da sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor a Ial. Aí quando você pega aqui, ó, no 2 fala, sobre ele repousará o Espírito de Ial, que é a condição da plenitude, que é a condição da túnica. Que é a condição da túnica. O manto é o corpo, que é o clone de Ial invisível, a imagem. Por isso que quando você pega lá em Colossenses 1,15, ele é a imagem de Ial invisível. Aí quando você vê aqui, fala, sobre ele repousará o Espírito de Ial. E quando você vai lá em Colossenses, por isso que fala até que cheguemos ao pleno, até que chegamos ao pleno conhecimento de quem é o Filho do homem, foi o Filho de Ial.
mais alto lá para trás que eu ouvir. Tá, nós vamos falar. Aí quando você abre aqui, irmão, Colossenses 1,15. Fala assim, ó. Ele é a imagem do Ial invisível, viu? A imagem do Ial invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, trono, soberania, principado, autoridade, foi criado por ele e para ele. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo, o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, a primogenitura, pois nele aprouve ao fazer habitar toda a plenitude, viu? Que sobre ele está o quê? Toda a plenitude, porque aquela condição, quando Yahshua, Micael adentra dentro da arca. Adentra dentro da arca. Aqui fala, habitar toda a plenitude. Aí quando você vai em Yahshua 42, viu que é a imagem de Yahweh invisível, o clone. É 42, Yahshua 42. Vamos pegar aqui 42:1. Fala assim, ó. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em que tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito. Ele trará o direito às nações, viu? Ele trará o direito às nações. E fala aqui, ó, pus sobre ele o meu espírito, porque aqui já está remetendo o servo, que é a condição do ancião que recebeu o quê? A autoridade para preparar o caminho. Quando você pega hoje, quando você vê Micael, que veio o quê? Nos imergir com água. Por isso que para todos que têm rejeitado as águas de Siloé, que corre mansamente, vai enviar o quê? As águas abundantes do rei da Síria. E quando fala aqui, ó, fala assim, ó, eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em que tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito, que é aquela condição, habitando sobre ele a plenitude. E esse que habita a plenitude também habita dentro da arca. Ele vai habitar dentro da arca, que é a imagem. Nós temos que entrar neste ponto, porque eu vejo que alguns irmãos ficam perguntando. O papai vai entrar mais nesse detalhe, porque eu vi que irmão veio me perguntar, ô irmão, mas Ial, antes dele descer, ele tinha um corpo, ele era a alma. Ele era a alma e foi criado o corpo, que é a imagem de Ial invisível. Entende? A imagem de Ial invisível que se tornou a arca. E quando você pega aqui, eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em que tenho prazer, pois sobre ele o meu espírito, está remetendo à condição do ramo que sai do tronco de Jessé. Por isso que fala lá sobre dois, mas no mesmo tempo é um, porque ambos faz a mesma função. Vai estar tanto como ramo, tanto como a imagem de algo invisível. E aí a gente explicou lá também na última reunião de obreiros, qual que é o personagem que representa o broto que sai da raiz imorronável.
Isso. Mas qual que é o personagem na palavra que a gente fez aqui, trouxe? É um personagem. Ele era o quê? E o que mais? Pronto, rei de Salém. O que é o rei de Salém? Ial visível, sumo sacerdote, Ialcha. A minha conta daqui fala que tem a colocação, não está na minha aqui. Porque foi falado uma coisa, foi falado entendeu? Mas isso aí, se não já pegar essa boa, é o que é. Mas aqui tem isso, eu não vou até dizer outra coisa. Mas então, não entendeu outra coisa. Eu nem explicação está hoje. Aí quando foi dormir, aí não é assim, porque de algo invisível, não pode se comparar, não serve, nem a terra. A raiz é de algo invisível. Pode não. Eu sei, irmão. Então, mas os irmãos, é o que eu falei na última reunião de obreiros. Vocês têm que sentar aqui, vocês têm que falar assim, hoje eu vou aprender um pouco mais do que ontem. Hoje é o dia de eu comer o maná de hoje, entendeu? Hoje é o dia. A administração do irmão realmente é muito difícil. Você tem que captar, não precisa calar. Não boia. Você tem que captar, deixa eu ver o que o irmão está falando. O som está ruim atrás? Depois de 15 minutos, irmão, o som está ruim. Não, o irmão não está ouvindo, irmão. Depois de 1 minuto você não ouvir. O irmão explicou aqui, eu tenho que trazer para vocês um entendimento. Algum irmão não escutou, não? Porque os irmãos aqui da frente escutou. Se vocês não escutaram, vocês tinham que falar assim, irmão, não entendi. Porque ele foi falado isso aqui. Aqui, vamos abrir em Alcha 11. Aí vamos abrir em Alcha 11 para quê? Entendeu? Ele falou, eu liguei no papai porque alguns irmãos me procuraram. Eu liguei para poder esclarecer. Ele ainda falou assim, vocês têm que fazer o seguinte, tem que procurar até mesmo os irmãos para poder tirar dúvida. Porque até eu liguei para o papai hoje para poder tirar uma dúvida. Eu escutei isso dele. Os irmãos aqui não escutou, não? Então, se vocês não estiverem ouvindo aí, para não acontecer isso, vocês prestem atenção. Ouve o que está sendo falado. Aqui não deixou de ser falado, foi falado. Vocês que prestaram atenção, o som está ruim atrás, fala para nós, irmão, fala mais alto, não estou ouvindo. Aí você está ouvindo lá. Aí daqui a pouco fala assim, é porque agora o entendimento é esse. Ô irmão, não é assim não entendi nada. Mas você não entendeu o que estava falando logo atrás? Antes de falar? Assim seja? E a condição, irmãos. Lembrando que papai, ele trouxe que a raiz sempre foi Ial. Sempre foi Ial. Ele não falou que o broto é Ial. Entende? O clone. Não. O clone é Ialcha, que é a imagem. Por isso que você pega aqui. Ele é a imagem de Ial invisível. E aí depois você vê que fala do Mashiach, que se tornou a arca. Os irmãos, igual o irmão falou, tem que ouvir primeiro, irmãos. Tem que ouvir primeiro. Aí vamos voltar lá. Na última administração, se interessa, mas anterior, o papai ele explicou a condição na terra da árvore, o corpo, a imagem do Ial invisível. O corpo. Ele falou isso lá na outra administração. Primeiro, quando eu trouxe o entendimento, o irmão Shaul também na segunda, explicou exatamente isso. Aí ele reformulou, reforçou o corpo, a imagem do Ial invisível. Aí ele falou assim, a exemplo do céu, Ial visível, lá em cima, que é a imagem do Ial invisível. Celestialmente, ele falou nos 2 pontos, terreno e celeste. Então agora manteve o que é. Por quê? O corpo tem a alma dentro. A alma não pode saber a imagem da alma mesmo aqui da raiz. A raiz é Ial invisível. Então a imagem do Ial invisível é o corpo. Então ele já tinha falado isso lá atrás. É porque o que acontece? Ele deu o exemplo do céu e na terra. Exatamente. Porque alguns irmãos chegaram e perguntaram, falou assim, tem um corpo Ial visível? Deixa o corpo? Não. O corpo foi preparado, que se tornou a arca. Por isso que nós vemos lá a condição da arca ser revertida. Entende? Porque nós entendemos que Ial visível é uma parte de Ial invisível. É uma parte, o papai já trouxe isso. É igual a condição da maneira que eles eram. Isso aí o papai vai trazer melhor para vocês verem que era o quê? Como se fosse uma energia, a alma e o espírito. Por isso que foi preparado o corpo.
É isso que eu estou falando com os irmãos, querendo mostrar que a condição da arca, que era revestida de ouro, que é o corpo do nosso papai, porque Yahshua carrega o nome de Yahweh. Aí eu queria que os irmãos abrissem Eclesiastes, Isaías. Uma das principais coisas é o temor. Olha a pergunta aqui do desafio de quarta-feira, do dia 12/4/2023. A pergunta 1. No corpo de papai Yahshua estava a alma, que é Yahweh visível. E ele é exatamente o clone do seu genitor. Quem é o seu genitor? E por ser o clone, como ele é chamado? Entendeu? A gente tinha esse entendimento aqui há uma semana atrás, né? Na quarta-feira passada, né? Então o entendimento está crescendo diariamente. Entendeu? Se na quarta-feira o papai fala assim, ó, Yahweh me revelou agora mais um ponto desse ponto. Enquanto ele fala assim, ó, agora está colocado o ponto. Irmãos, está aberto, irmãos. Está aberto, entendeu? Papai já falou, todo entendimento, ele é gradativo. Estamos crescendo, entendeu? Não é ficar espantado, é porque eu fui falar de uma coisa e hoje eu falar do outra. Não é para ficar dessa forma. É falar assim, irmão, agora eu quero entender. Aí eu falei assim, irmão, não entendi. Aí você me chama lá no particular, irmão, me explica direitinho aqui. Porque ontem está falando isso, ontem está falando aquilo. Qual que é a melhor forma? Se eu entender, eu vou falar com você. Se eu não entender, eu vou ligar para papai. Os irmãos estão cadudos nesse ponto. Por quê? Porque ontem foi um ensino e ontem foi um complemento. Eu vou tomar exortado porque falar assim, ó, irmão, você não sabe que a gente está crescendo, não? Como várias vezes aconteceu isso comigo. Entendeu? Então os irmãos têm que abrir a mente. Entender que a mensagem é gradativa. Entendeu? Aqui alguém já alcançou a plenitude? Ou você acha que ele foi a plenitude? Não foi a plenitude. Então tem que estar aberto para poder entender a mensagem. Yahshua 11:1. É igual eu estou querendo passar para os irmãos a condição. Até mesmo a nossa amada irmã Edna, ela falou assim, ela achava que era Yahweh invisível, entende, irmão? Aí a irmã estava com esse entendimento, não sabia, até que ela foi o quê? Respondida, e ela respondeu bem o papai, no dia que o papai perguntou, entende? Isso que eu estou falando, para conversar, irmão, para ver o que o irmão está entendendo. Isso aqui, irmão, isso aqui eu falo com os irmãos, eu entrei na condição da arca, que é o corpo, a imagem de Yahweh. Aí quando você abre aqui Yahshua 11:1, fala assim, ó, sobre ele repousará o espírito de Yahweh, o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor a Yahweh. No temor de Yahweh estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Por isso que é aquela condição que hoje nós vemos. Virá aquele que vai fazer o quê? A imersão com espírito e com fogo, irmãos. Por isso que é necessário se limpar agora, aproveitar esse tempo dessas coisas. Não é tempo mais de você ficar amargurado. Por isso que quando você pega aqui, ó, 11:4 fala antes, 11:3 fala, no temor de Yahweh estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, que é aquela condição, até que o juiz chegue. Porque quando repousar a plenitude, tanto no ramo quanto no broto que sai da raiz, porque a inspiração do corpo vai ser o temor.
tanto do broto quanto da raiz. Vai dar o temor. Vamos falar Yahshua Mikaial. E olha só que maravilhoso. Ó. A gente fala assim, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará da sua raiz. Sobre ele, quantos aqui? Um personagem, né? Por quê? Porque o ramo, nós já falou, no tronco é Micael. É quando o Micael adentra o corpo. Entendeu? E ele se torna um, ou tem mais de um lá. É uma redução dos utensílios do sumo sacerdote entrando dentro da arca, ok? Aí quando você pega aqui, ó, ele ferirá a terra com o bastão que sai da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Quem que ele está matando aqui, irmã Laide? Com o sopro de seus lábios ele matará o ímpio. Quem que ele está matando aqui? Você não lembra? Você não lembra qual que é? Tem que lembrar, em vez de ficar questionando o ensino. Entendeu? Não, irmã. Entendeu? Tem que lembrar. Entendeu? Por quê? Porque deixa bem claro aqui, ó. Com o sopro de seus lábios matará um ímpio. Que ímpio? O antimachia. E quem que está vindo lá em Apocalipse 19? Quem que está vindo, irmãos? Pronto, está mostrando que aqui ali, aquele de baixo ali, que sai do broto, é o mesmo personagem, porque no final, vamos dizer assim, no final, Micael, ele se torna Ial visível. Sobre ele, e com o sopro do seu lábio, ele matará um ímpio. Quem? Matará o antimachia. Entenderam? Pode continuar. Vamos estar lendo lá onde o irmão está falando. 1 Tessalonicenses, 2, né? Você falou disso. Aqui aonde o irmão leu, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Aí fala assim, ó: então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Aí nós vamos lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19, 11, porque é aquela condição. Nós vemos que a arca, ela está guardada, e a arca ficava onde, irmão Murilo? A arca ficava onde? Mas qual local no templo? Santo do Santo. Isso. E no Santo do Santo representa qual região celestial? Palácio de Marfim. Aí quando você pega aqui o Apocalipse, por quê? Tem as etapas, irmão, a seguir. E isso que nós estamos aqui para encabeçar, compreender. Apocalipse 19, 11. Fala assim, ó: vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. Viu o manto? Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é Palavra de Ial. Aí fala assim, ó: os exércitos do céu acompanham em cavalos brancos, vestido com linhos de brancura resplandecendo. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com cetro de ferro, que é a condição também do filho varão. Quando você pega o filho varão, ele vai apacentar com cetro de ferro.
Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Iau, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, porque aquela condição dentro da arca, ele já aqui dentro da arca, por isso que fala, veste o manto, porque nós fez esse estudo, irmão, por isso que nós estamos voltando nele. Foi feita a pergunta, os irmãos fizeram os desafios, o que é o manto, o que é a túnica, por isso, porque nós vemos que muitos irmãos ficam, vamos falar assim, confusos. O que é a túnica? O que é o manto? A túnica é a plenitude do Espírito. O manto é o corpo. Quando você pega aqui, ó, o nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa. Aqui é a arca, ele já na condição da arca. Quando você pega Apocalipse 11, vamos abrir aqui Apocalipse 11 e 19. Isso aqui é depois que o sétimo anjo tocou. E o sétimo anjo, nós já sabemos quem é. Quem que é o sétimo anjo, irmão Murilo? O sétimo anjo é Iau. Isso, Iauxa Micaial. Aí fala aqui, ó, Apocalipse 11, 19. Aí fala assim, ó, o templo de Iau que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança, viu? E apareceu a arca da sua aliança. Aí nós vamos lá em Malaquial. Malaquial 3:1. Malaquial 3:1 fala assim, ó: eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então de repente entrará em seu templo o mestre que vós procurais. Aí fala aqui, ó, o anjo da aliança que vos desejais. Quando fala que o anjo da aliança, aí nós entendemos que são os mesmos. O mensageiro, quando você pega aqui a condição dele de Micaial, abrindo o quê? O caminho para Iau. E quando fala que o anjo da aliança é aquele que carrega o nome de Iau, é a condição dele dentro do manto. Por isso que fala o anjo da aliança, a arca da aliança, porque que ele já está carregando o nome de Iau. Por isso que fala aqui, ó, o anjo da aliança que vos desejais, eis que ele vem. Aí disse assim, Iau dos exércitos, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor. Viu que os seus olhos é como chama de fogo? E como lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar prata. Ele purificará os filhos de Levi, os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Iau aqueles que apresentam oferta conforme a justiça. A oferta de Iau de Alxalã será então agradável a Iau, como nos dias antigos, como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento, e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, que aquela condição vai ser por pouco tempo que ele vai se aparecer
Porque quando você pega lá Apocalipse 19, viu o céu aberto. E quando você pega em Apocalipse 11, 19, fala, e viu o céu aberto e apareceu a arca da sua aliança. E quando você volta Malaquias 3:1, fala assim, ó, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim, porque esse aqui carrega o nome de Yahshua. E Yahshua carrega o nome de Yahweh. Nós já aprendemos isso. Aí fala assim, e de repente entrará em seu templo o mestre, que vós procurai, o anjo da aliança que vós desejais. E quando fala assim, eis que eu enviarei o mensageiro para que prepare um caminho diante de mim, eu queria que os irmãos abrissem Yahshua 40. Exatamente. Porque ali, irmã, ali você vê que quem está conduzindo tudo é Yahweh. Quando você vê Yahweh abrindo o caminho, era a alma que estava lá, no corpo de Yahweh. Yahshua 43. Você viu lá o mensageiro abrindo caminho para o anjo da aliança, porque tem vários diademas, é a base. Aí fala que uma voz clama no deserto, viu? A voz clama no deserto, abre um caminho para Yahweh. É a voz que nós vemos lá de Provérbios 8, clamando, abrindo a condição do mensageiro, até que venha o que? A plenitude sobre ele. E esse vai ser o que? Yahshua Mikaial. Quando vê a plenitude é Yahshua Mikaial. Quando sobe, irmão, é Yahshua Mikaial. É pleno. Quando vem a plenitude sobre ele é Yahshua Mikaial. Mas quando ele entra dentro do lugar santo do santo e entra para dentro da arca, aí é o que? É Yahweh visível. Mas é diferente? Não, é o mesmo. Por isso que fala um ramo que sai do tronco e o rebento que sai da raiz, porque é o mesmo. Por isso, irmão, que nós voltamos nessa palavra, porque os irmãos têm que entender sobre a condição dos diademas, entender que é o mesmo. Por isso que fala que repousa sobre ele, vai repousar sobre ele, não sobre eles, mas sobre ele, que é a plenitude, para poder o quê? Para poder reinar. É igual o irmão falou sobre Melquisedeque, ele era rei e sumo sacerdote. E nós já aprendemos quem tinha essa função de rei e sumo sacerdote. Pode falar. Pode ser. Aí você vê aqui, ó, uma voz clama no deserto, que é a condição do mensageiro. Abrir um caminho para Yahweh. Por quê? Quando você vê ele falando abrir um caminho para Yahweh, é a condição daquele que quando está com a plenitude carrega o nome de Yahweh. Ele carrega o nome de Yahweh, o anjo que carrega. Por isso que quando você vai lá em Deuteronômio, se eu não me engano, fala que carrega. Oi? Êxodo 23. Tá aqui, ó, Êxodo 23, 20. E aqui fala, eis que vou enviar um anjo diante de ti. Êxodo 23, 20 fala, eis que vou enviar um anjo diante de ti. É a condição do nosso mensageiro. Mas quando você vê aqui, ó, é o Espírito que carrega o nome de Yahweh, falando com o macho, ó macho, eu vou enviar um anjo, que é ele mesmo que vem
Por isso que fala aqui, ó, eis que vou enviar um anjo diante de ti. E esse anjo que vem é o mesmo que está passando as orientações para a marcha, para a plenitude. Exatamente, ele carrega o nome de Yahweh. Por isso que fala, eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, viu? Não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, viu? Pois nele está o meu nome. Por quê? Aqui é aquela condição, carregando o nome de Yahweh e o nome de Yahweh. E aí faz um link aqui, ó, com 1 Crônicas 13, que fala assim, ó: em seguida, Davi e todo Israel subiram a Baala, em direção a Carit Yarim, em Alda, a fim de fazer lá a arca de Yahweh, que traz o nome de Yahweh. Que traz o nome de Yahweh. É com essa passagem aí. Exatamente, irmão, que traz o nome de Yahweh, a arca. Que é o que? A imagem do Yahweh invisível. Se Yahweh visível foi para a luz inacessível, o homem, companheiro, voltou. Então, aquele que representa a arca é a imagem do Yahweh invisível. Por isso que você vê lá em Colossenses, a imagem de Yahweh é o clone da raiz, a arca. Yahweh invisível na luz inacessível. Aí tem a arca, que é a sua imagem. E aí a gente vê que na criação de Adão tinha dois. Quem que eram os dois que estavam na criação de Adão? Pode falar alto. Passamos o homem à nossa imagem. Ó, tá apontando para um. Conforme a nossa. Qual que significa o nome de Micael? Yalcha, Yalsal, que é a imagem de Yal invisível. É fácil, não é um bicho de 7 cabeças entender a palavra. Se não abrir a mente e falar assim, ó, eu estou crescendo, vai ficar travado. Aí vai começar embolado. Daqui 2 meses não está entendendo nada da mensagem. Por quê? Porque travou no pontinho lá atrás. Entendeu? A gente fala que até quando a gente está na leitura, até um acento muda completamente a interpretação do texto. Um acento, uma vírgula, entendeu? Muda. Entendeu? Então os irmãos falam assim, ó, colocamos um acento, tiramos um acento. Falei assim, não, agora eu entendi a forma que escreve a frase, que se lê a frase. É fato para os irmãos. Estamos crescendo em graça e conhecimento. Inclusive o filho varão, principalmente o filho varão, está crescendo em graça e conhecimento. Assim seja. E a palavra fala, assim seja. E a palavra fala, corramos em conhecer a Yahweh. E até que, aí você pega em Efésios, vamos abrir Efésios 4, 13. A diferença de Filadélfia é essa condição aqui, ó. Tanto de Filadélfia quanto de Esmirna. Eu falo para os irmãos, nós lemos lá Colossenses, irmão, entende? Porque os irmãos dá a entender, fala assim, não, tá diferente, não tá, irmão, nós leu e é o que nós estamos vindo aprendendo. A imagem do Yahweh invisível. 4:13 fala assim, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, o estado de homem perfeito, é a medida da estatura da plenitude do Mashiach, do seu ungido, viu? Até que todos conhecem, mas você vê lá, corramos em conhecer quem que é Yahweh, porque aquilo que o papai sempre trouxe, que o filho carrega o nome do seu pai. O filho carrega o nome do seu pai. E quando você vê lá em Colossenses, tudo foi criado por ele
e para ele. Porque é a condição dele ser a imagem de algo invisível. A arca que está no lugar santo dos santos. Vamos aqui vamos abrir aqui em Efésios. Vamos aqui em Efésios, você volta um pouquinho aqui, ó. Quando nós falamos aqui, irmão, nós não estamos falando querendo humilhar ninguém, nós estamos aqui querendo auxiliar. Nós estamos aqui para ajudar os irmãos. Muitas das vezes você pode saber, mas tem outro irmão que não sabe. Fica assim, mas quando Ial desceu, Ial visível, tem irmãos que tinham esse pensamento, Ial visível desceu, ficou um pouco lá também. Entende? Aí quando você pega aqui 1:8, fala assim, ó. Fala que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda, vamos falar assim, a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer que aqui é o compartilhamento do Espírito conosco, o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe prouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, até que alcancemos o que? O pleno conhecimento de quem que é o Filho de Ial. Aí fala para levar o tempo à sua plenitude, a de Ial Shamashi, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, nele predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória. Nós, os que já antes de vós esperamos no Machia, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa. Viu a condição do selamento do Espírito? Porque quando você vê lá vamos falar assim, os de Esmina, ele está na condição de almas o quê? Almas viventes. Almas viventes. A condição de Ial, semelhante à condição de Ial, que era a alma. Que era a condição de alma. Entende? Estava na condição de alma, representando Ial invisível, até que ele voltasse. Mas a raiz é Ial invisível, e sempre foi. Por isso que fala aqui, ó, até que chegamos, até levar o tempo à sua plenitude, e a do Machia, encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Aí quando você vem aqui, ó, no 13 fala assim, ó, nele também vós, 1:13, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa, o Espírito de Ial, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e glória. Porque tudo, irmão, tudo está sendo preparado para aquele que herdou a herança, tanto o nome quanto o corpo. Por isso que fala, quando uma nuvem vem e as duas testemunhas estão presentes lá, aí fala, ó, esse é o meu filho eleito. E a condição que eles viram que você pega, ó, Pedro, Tiago e João e Alcântara, eles viram o reino, aquele que é o rei, dentro do corpo, dentro da arca. Por isso que quando você pega lá, vamos pegar essa palavra,
A transfiguração. Lucas 9:33. Isso. Nós vemos que o temor é a sua inspiração, irmão. E você vê ele sempre, quando você pega lá, ó, você vê que a Elcana vai se prostrar aos pés dele. Ele fala o quê? Adora somente a Ial, apontando para aquele que é a raiz. Porque ele carrega o nome de Ial, que é a condição de José do Egito, carregando a representação. Quando vê a lua e o sol se prostrando, está se prostrando perante aquele que é a raiz de todas as coisas. Aí fala aqui, ó, 9:34, fala assim: ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o eleito. Viu? É o meu filho, o eleito, porque a condição dele dentro da arca. E lembrando, quem que falou aqui? Quem que falou aqui, irmã Adriana? Esse é meu filho, eleito. E aí falou para quem? O filho o herdeiro, na condição que ele estava dentro da arca. Mas a alma não estava ali? Então. Entendeu? Entenderam, irmãos? Falou, ó, ali o Ial invisível falou para quem? Para aquele que estava dentro do corpo, dentro da arca, para o espírito. Esse é meu filho. Ele não falou para Ial visível. Por que ele não falou para Ial visível? Porque Ial invisível e Ial visível é o mesmo ser, meu irmão. Não tem diferença. É o mesmo ser, entendeu? Não é dois, não é um lá, outro aqui, não. É uma substância dele, entre aspas, é um pedaço dele que falou assim: ó, esse aqui eu vou tirar e colocar para poder ensinar um filho dele a herdar todas as coisas. Então, Ial visível e Ial invisível é o mesmo ser. Por isso que quando vem uma voz lá do céu falando: esse é meu filho, não falou para a alma, porque era como se fosse a alma que estivesse falando, falou para o espírito, entendeu? Falou para o espírito, entenderam? Então, o que o irmão trouxe realmente é algo aqui, quando você vê aquele que é a raiz de todas as coisas, mostrando quem que era o seu filho, o eleito. Igual quando nós pega lá, irmão, Colossenses, os irmãos não esperou eu terminar de ler, quando você pega lá, fala, é a imagem. A imagem é o quê? O clone. A imagem, se não está vendo, ó, olha para esse aqui que agora é o Ial. Aí foi preparado a arca para ele adentrar. Eu falo com você, eu vejo dessa maneira que o papai já está trazendo. É igual o irmão falou, é uma parte de Ial que veio. Ial visível, ele é uma parte de Ial invisível. Ele veio, igual o irmão falou, para auxiliar. Porque se Ial invisível vem, né, irmão? Ninguém aguenta, ele ia matar todo mundo. Exatamente. A glória dele é imensa, tremenda demais. Porque criar um jeito gerar para gerar ele mesmo para poder vir. Exatamente. É uma substância dele, entendeu? Aí eu falo, é ele. É ele. É o próprio. Entendeu? É ele próprio. Entendeu? E é aquela condição que nós aprendemos: corpo, alma e espírito. Entende? Veio a alma e o espírito. Não teria emadeirado. E nós vemos lá que o corpo foi emadeirado. Se ele soubesse quem que aquele corpo se tornaria e quem estava dentro daquele corpo, não teria o quê? O emadeirado. Exatamente.
A alma e o espírito é como se fosse um corpo Não, só. mas presta atenção. E ao invisível e ao visível é o mesmo ser, entendeu? Não é um ser diferente, é o mesmo ser, entendeu? É o mesmo ser, não é que ele está lá, são três, não são três. E ao invisível e ao visível é apenas um, entendeu, irmã Regiane? Isso. Quando precisa agora ensaiar o povo pleno, no templo ali, o povo que recebe no templo, esse povo inicial tocar. Não, o templo, a arca está na onde? O irmão acabou de explicar. A arca está na onde? Tem três, vamos dizer, 3 céus. São 3 átrios. Isso, então no templo está a arca. Entendeu? Então ele entra no templo com esse corpo agora glorificado, com 7 espíritos de alma. Depois que ele... Da túnica, isso, é o candelabro, entendeu? Aí quando ele vai para o palácio de Marfim, aí ele recupera o templo, ele recupera a arca, entendeu? Que é o corpo de alma visível. Por isso que fala, entendeu? Entendeu, irmã? Tá claro? Ó, ele sai daqui, o espírito, antes de ascender, vem os 7 espíritos, ele fica pleno do espírito, nesse corpo, tá? Sobe, entra no templo. Entendeu? Ele entra no templo. No templo lá, vem Satanás, coloca a coroa ali, entendeu? Prostra aos pés dele, todos que estiverem ali, prostra aos pés dele. Isso, a túnica. A túnica. Não, aí depois ele vai subir o palácio de Marfim. Aí ele vem, aí lá dentro é a arca. Aí é a representação dos utensílios do sumo sacerdote, que é Yahusha, adentrando dentro da arca. Entendeu? Não estou entendendo. Mas eu queria fazer uma colocação para os anciãos analisar. Corpo, alma e espírito. Corpo e alma invisível. Correto? A alma e o espírito, né? Tá, agora a alma e o espírito são enviados. Precisa de um corpo. Esse corpo se torna a imagem do ideal invisível para a alma e o espírito habitar. Então é um corpo que está lá em cima, é o invisível, e agora precisa de um corpo para habitar. Não é difícil. Não é difícil. Precisa de um corpo, porque a alma e o espírito são, entre aspas, invisíveis. Precisa de um corpo para habitar, principalmente nessa terra. Exatamente. Entenderam, irmãos? Fala alto, fala alto. Isso. Revestida. Exatamente. Lembrando que a arca está lá, né? Por quê? Porque quando Satanás ele é jogado pela primeira vez, o corpo dele não fica lá. Entendeu? Então, e alguém tocou no corpo dele? Não. Então, quando nós viemos na terra, ninguém está tocando na arca. Pelo contrário, quando alguém chega perto da água, ele é o quê? Lembrando daquele quando a arca estava em Siló, que foi levada pelos filisteus, por alguma entidade, que ele colocava dentro de um cômodo, e todos os deuses deles se prostravam à arca, entendeu? A arca não estava na mão dos israelitas, entendeu? Ninguém pode tocar na arca, porque Satanás sabe, se ele tocar na arca, ele vai ser consumido, entendeu? Então a arca está lá, esperando, entendeu? Aí nós vamos subir, entramos no templo, com 7 espíritos, e Yahusha. E quando nós subimos, Yahusha e Micael, né? Quando nós subimos, aí ele recupera o corpo, entendeu? Ele entra para dentro do corpo. É fácil entender, não é difícil, irmão. Se fosse difícil, eu falar assim, irmãos, eu estou em dificuldade, mas isso é claro entender isso. É muito fácil. Viu? É igual a irmã Regiane foi humilde. Ela falou, irmão, agora eu entendi. É igual a condição da túnica. Alguns irmãos ficaram achando que é um corpo que vem, vão falar um corpo que ficou lá, aí entra dentro, depois entra dentro do outro corpo. Não é assim. É exatamente dessa maneira. A túnica é os 7 espíritos sobre ele, a plenitude sobre ele.
Por isso que ele sobe como Micael. E Alcha Micael. Eu falo Micael porque quando você vê, quando guerreia contra o dragão e a antiga serpente, você vê lá que na guerra fala Micael, mas é Yalcha Micael. E a veste do sumo sacerdote era o quê? A veste era toda branca. O que diferenciava a veste do sumo sacerdote era o efode. A articulação da túnica é o efode. É a única coisa que diferencia o sacerdote do sumo sacerdote. Porque todos, a veste de baixo era branca. Aí como é que eu vou identificar o sumo sacerdote? Aquele que tiver com, entre aspas, um colete, uma túnica, entendeu? Então não é uma veste, é uma túnica, é um utensílio que mostra que aquele ali é o sumo sacerdote. Entenderam? Então não é um corpo, entendeu? O corpo é de algo invisível. Entendeu? O corpo é de algo visível, quer dizer, o corpo é algo visível, diferente do sumo sacerdote. Entendeu? Por isso assim, ó, quando tirar o manto, dá também a túnica. Deu os 2 corpos? Não 2 corpos? Não. Tirou o manto dele. Ele fala assim, agora você vai pegar a função de sumo sacerdote. Entenderam? A única condição que ele tem na terra, na posição menor, né, do sexto, na condição agora da sexta era, que ele agora está com uma posição menos, porque quando ele retornar, ele volta de novo à plenitude, voltando à condição de túnica, igual o irmão Bruno explicou, e depois adentrando no palácio na fina, que quando ele vai, aí ele recebe o manto, que é o corpo. É como se fosse ali, ó, o cesto ali, ó. O cesto ali, hoje, ele está com as vestes brancas. Aqui, ó, o cesto aqui, ó. Hoje, ele está com a veste branca. Lembra, pensa nele, com a veste branquinha. E aí vem a plenitude do Espírito. Só nele. Aí adentra a plenitude do Espírito como se fosse o efode. E todo mundo vê que ele é o sumo sacerdote. Nós não temos o efode, apenas dele. Nós temos uma porção do Espírito. Entenderam? Vai entrar nas pautas, em nome de Papai Alcha, nós vamos estar finalizando. Em nome de Papai Alcha. Por isso que muitas das vezes é necessário nós voltar mesmo, entende? Para que todos chegamos o quê? Ao pleno conhecimento. Quem é o filho de Yahweh? Vamos fazer a bênção total. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Yahweh levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Grato a Yahweh, grato a Yahweh, grato a Yahweh, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh.